Preciosos e amados irmãos, que a paz soberana do nosso Deus esteja sobre a sua vida e que o Senhor possa te ajudar nessa tarde, para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Creio que teremos alguns minutos aqui na exposição da palavra do Senhor. E eu venho gravando aí algumas mensagens, respondendo algumas questões aí sobre a Trindade, essa doutrina que tem trazido tanta confusão dentro do seio das igrejas. E nós estamos aí, irmãos, mostrando na palavra de Deus que os profetas não creram, irmãos, em 3 pessoas. Os apóstolos também não. Nós vamos chegar lá, Eu mostrei em um primeiro vídeo aí, que Abraão não creu, em 3 pessoas distintas. Ele creu em um Deus, E nós, como os filhos de Abraão pela fé, temos que ter a mesma fé que Abraão teve, Crer em um só Deus, não em 3 pessoas distintas, Porque nós bem sabemos de onde vem isso aí, Nós sabemos que isso é paganismo. Paganismo. Isso é a verdade, viu? Isso é paganismo, que veio lá dos romanos, No 3º século aí depois de Cristo, Foi onde surgiu aí a doutrina da Trindade. E muitos acham que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, Não. Deus não é 3, Deus é um. Se Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, qual dos 3 é Deus? Qual dos 3 é Deus, Então veja que é uma confusão. E o que é confusão, irmãos? Deus não está nessas coisas. Deus está em sua palavra. O que cabe a nós é crermos no que diz a palavra, E aí nós somos bem-aventurados, Quando nós cremos naquilo que a palavra diz. Amém? Quero chamar você para nós lermos aqui no livro dos Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo 3. Nós vamos ver o que a palavra diz. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler aqui até o versículo 7 de Gênesis 3, para nós observarmos, irmão, o que aconteceu aqui naquela experiência, que Deus apareceu a Moisés, falando com ele, Isso foi muito importante. Isso aqui vai nos ajudar muito, irmão, a nós focarmos a nossa mente no que a palavra diz. Nós sabemos discernir entre uma coisa e outra coisa, Porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Aquilo que traz confusão não é de Deus, Como essa doutrina da Trindade, Isso tem trazido muita confusão. Isso não traz edificação, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com Trindade, irmão. O que Deus tem a ver é com a sua palavra. Ele disse que eu velo em cumprir com a minha palavra. Deus não está nem aí com o que dizem os homens. Tá bom? Vamos ler aqui. Olha aí, Gênesis 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Agora observe a experiência. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vamos ler mais. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.
E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus amados, observe a leitura da palavra. Veja que aqui nós vemos o anjo, o Senhor, Deus, o Senhor e Deus. Observe isso. Aqui não tem, irmão, mais do que uma pessoa. Aqui tem uma pessoa. Quando no verso 2 diz, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou, né? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aquela sarça, que é uma planta ali típica do deserto, quando ele olhou naquela sarça ali, estava ali aquela coluna de fogo. O anjo do Senhor estava manifestado em uma coluna de fogo. Mas quem era esse anjo? Porque muitos vão dizer aqui, não, lá estava o anjo e estava Deus. Não, leia a palavra como a palavra diz. Vamos ler aqui. Veja bem. No versículo 3, observe. Quando Moisés viu o anjo manifestado ali em uma coluna de fogo, naquela sarça, e aí o que é que ele falou? Eu me virei para ir lá ver o que era aquela visão. Ele queria saber o que era aquilo. E Moisés disse, verso 3, agora me virei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça se não queimava. Porque o fogo estava em cima daquela sarça, o anjo de Deus, manifestado naquela coluna de fogo. Mas a sarça não se queimava. Então isso chamou a atenção de Moisés. E ele foi lá para ver o que era. E vendo o Senhor, veja, ele apareceu como um anjo, mas quem era esse anjo? E vendo o Senhor, está vendo quem era ele? Que se virava para lá ver, veja, o Senhor viu quando Moisés se virou para ir lá ver aquela visão, o que aconteceu? E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus. Aquele anjo era Deus. E bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Está vendo aí? Quem estava naquela sarça era Deus. Ele estava na forma de um anjo e manifestado em uma coluna de fogo. Ali tinha 3 pessoas? Não, ali tinha uma pessoa. Ele foi chamado de anjo, foi chamado de Senhor e foi chamado de Deus. Veja aí. No verso 2, ele foi chamado o anjo do Senhor. No verso 4, ele foi chamado Senhor e chamado de Deus. Porque foi Deus que falou. Está vendo aí? Agora, olha o verso 5. E disse, não te chegues para cá. Deus falou para Moisés. Tira os teus sapatos, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Está vendo aí? E disse mais, eu sou o Deus. Então aquele anjo era Deus. Está vendo aí? E muitas das vezes, meu irmão, Deus se manifestou na forma de um anjo. Então aqui não tinha 3 seres.
Porque muitos pegam esse texto e dizem, aqui ó, o anjo, o Senhor, Deus. Não, mas ele mesmo está respondendo. E bradou Deus do meio da sarça. Verso 4, leia aí. Está vendo aí? Então veja bem, irmãos. Deus, em muitas vezes, ele se manifestou na forma de um anjo. Deus se manifesta, irmão, de várias formas. Deus se manifestou na coluna de fogo. Deus se manifestava em uma nuvem. Deus se manifesta em anjo, como na forma de um anjo. Ele se manifesta, irmão, como ele quiser. Como é que ele se manifestou a Paulo? Em uma coluna de fogo, irmãos. Tá vendo aí? Então Deus não é três pessoas, ele é o mesmo Deus se manifestando de formas diferentes. Tá vendo aí? Agora, veja bem. Aqui em Mateus 14, São Mateus 14, vamos ver uma coisa aqui. São Mateus, capítulo 14. O que é que diz a Escritura, né? Vamos buscar e nós vamos ver. São Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 27. Vamos ver o que diz. Olha, veja como é que a pessoa vê as coisas. Olha o texto, ó. Mateus 14, 22. Ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus ia caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Está vendo, irmão, como a gente observa as coisas? Você já viu, em certos momentos, de você olhar para uma coisa, depois você chegar mais perto, olhar de novo, você vê que não é aquilo que você viu? Então é isso, irmão. Muitas pessoas têm visto a Bíblia de uma forma errônea. Mas por quê? Porque eles não creem na Bíblia. Se eles creem como os profetas creram, como os apóstolos creram, você não vai se enganar, meu irmão. O problema seus, sabe qual é? É que você crê nos eruditos. Entendeu? Você crê nos homens, nos teólogos, nos doutores em divindade, nos bacharéis em teologias. Esses homens só têm, irmão, história. Só tem história. Eles não têm revelação. Eles não têm revelação. Se eles tivessem revelação, eles não interpretavam a Bíblia. A pessoa só interpreta a Bíblia, irmão, quando ele não tem revelação. Aí ele vai interpretá-la. Mas veja, meu irmão, que coisa preciosa. Gênesis 22, vamos lá ver. Verso 11. Vamos ver lá o que está dizendo aqui. Gênesis 22, verso 11. Olha que coisa. Gênesis 22, verso 11 e 12. Ó. Mas o anjo do Senhor lhe bradou
desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Escuta aqui, irmão. Esse episódio aqui foi quando Abraão foi sacrificar Isaac. Lembra? Tá vendo aí? O que diz a Escritura? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quem foi que pediu para Abraão sacrificar Isaac? Foi Deus ou foi um anjo? Foi Deus, irmão. Veja aqui, ó. E não me negaste. Ali era Deus, irmão, na forma de um anjo, manifestado como um anjo. Tá vendo, meu irmão? A palavra de Deus, irmão, ela é clara. O problema é que muitas pessoas não creem na palavra. Aí fica criando coisa, irmão, colocando coisas na palavra onde não tem. Onde não tem. Tá vendo aí? Veja o verso 14 ao 16. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Não é no monte do anjo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Era o Senhor na forma de um anjo. Por mim mesmo jureis, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Então veja aqui, meu irmão, como é que Deus se manifesta muitas vezes. Nós já ouvimos muitos relatos de pessoas: eu fui arrebatado ao céu e lá eu vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que contradição com a palavra. João, lá no Apocalipse, diz que viu um assentado no trono. Isaías 6, Isaías diz que viu um. E tantos outros. Agora eu pergunto a você: como eu vou deixar de crer, irmão, na palavra de Deus, para que no que os homens dizem, nas suas experiências? Experiências contrárias à palavra. Então Deus não é três, irmão, Deus é um. Ele se manifesta, irmão, de formas diferentes. Está vendo aí? Ele se manifesta de formas diferentes. Josué capítulo 5, vamos ver o que diz Josué capítulo 5. Vamos ver. Meu Deus, política aí é terrível, o som aí, ó. Meu Deus. Josué 5, verso 13 ao 15. Vamos ver. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu do nosso ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Veja, então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Deixa eu passar aí um pouco solto. Deus.
você observou aqui, meu amado, Deus se apresentou perante Josué na forma de um anjo. Agora você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia anjo recebendo adoração. E no verso 16, o que aconteceu? Josué prostrou-se com seu rosto em terra e o adorou. E perguntou: que dizes, meu Senhor? Então veja, meu irmão, nós temos que crer como eles creram. Não creia em doutrina pagã. Moisés não cria em 3 pessoas. Josué não cria em 3 pessoas. Josué cria em um Deus. Mas Deus se apareceu para Josué manifestado em um anjo. Ali tinha 2 pessoas? Não, era Deus. Era Deus. Fique com a palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abra a tua mente, abra teu coração para que você possa crer no que diz a palavra. Deus te abençoe.